Samuel, capítulo 9. Todas encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Eu escutei um misericórdia, bem longe. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo 9, tá bom? Amém? Amém. Amém. E diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer a minha mesa com um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Amém. Amém. Fecha teus olhos, vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Eu te agradeço por esse ajuntamento de mulheres que eu creio que estão com fome e sede, mas não fome de pão nem sede de água, fome e sede da tua presença, Senhor. E que nessa, Senhor, venha uma vez mais. Eu coloco a minha vida, Senhor, com todas as limitações que tenho, com todas as fragilidades que o Senhor conhece, mas eu conto com a tua misericórdia e graça para ser um instrumento nessa noite em favor dessa igreja reunida. Assim eu te oro, Deus, e te agradeço pelo que o Senhor já deliberou para essas mulheres, no nome de Jesus. Amém? Fecha teu... Pode sentar. Vocês já fecharam os olhos, agora abre para sentar. Veio um desconto. Amém, queridas? Quem conhece essa passagem da Bíblia? Amém.
uma quantidade, mas uma quantidade bem menor, né? Bem pequena. Bem, eu vou falar um pouco a respeito dessa passagem para que vocês possam compreender e depois eu vou explicar por que dessa mesa. Talvez você já tenha um pouquinho lendo o texto agora, né? Talvez começou a ganhar um sentido, né? Quem ficou curiosa quando viu essa mesa aqui em cima? Ficou curiosa? Mas agora começou a fazer sentido para você quando nós começamos a ler esse texto? Bem, esse é um momento em que o reinado de Davi estava em perfeita paz. Foi um momento em que Davi estava vivendo, nós podemos dizer que durante o seu governo, uma época de calmaria, uma época de paz. Mas a gente vai, se a gente estudar um pouquinho mais da Bíblia, da história, a gente vai entender como que foi a história de Davi, como é que Davi de fato foi estabelecendo o seu reinado. E nós vamos saber que o reinado de Davi não foi às custas de indicação, não foi às custas de uma sucessão na qual ele herdou, mas o reinado de Davi, ele foi estabelecido pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Então nós vamos entender que Saul, que era o rei levantado pelo povo, Saul foi o rei segundo o coração dos homens. Foi o governo que os homens escolheram. Mas nós vamos entender que no curso do seu governo, no curso do seu reinado, Saul vai perdendo consideravelmente a presença de Deus, o temor do Senhor. E nós vamos ver que Saul, então, o Espírito Santo se aparta da presença de Saul, se aparta de Saul. E Deus então agora estabelece um novo rei que foi perseguido pelo antigo rei Saul, foi perseguido, foi praticamente morto, não fosse a mão generosa do Senhor. Quando Saul, então, numa das suas perseguições, das suas tentativas de perseguição, Davi faz um pacto com o filho de Saul, com Jonatas. E esse pacto foi um pacto de lealdade, foi um pacto de amizade, foi um pacto de fidelidade. Eles prometeram um ao outro que não trairiam. E Jonatas, percebendo que Davi teria um reinado próspero, que seria um futuro rei de Israel, ele pede: dos meus herdeiros, Davi, eu peço que você possa usar de benevolência. Porque Jonatas, inclusive, interviu para que Davi não pudesse ser morto, porque Jonatas, embora Saul fosse o seu pai, mas ele compreendia que a fúria de Saul contra a vida de Davi era algo gratuito, era algo totalmente desproporcional, sem nenhuma lógica, desconexa. Então, naquele momento, aqueles amigos fazem uma aliança de amizade, de lealdade, no qual eles ajudariam um ao outro. E por que Jonatas, ele pede para que Davi, quando estabelecesse o seu reinado, pudesse usar de benevolência com seus filhos? Porque era o seguinte: quando um novo rei assumia o trono, ele precisava exterminar os descendentes do antigo rei. Por quê? Para que não houvesse inimigos, para que não houvesse uma sucessão real do antigo rei. Então Jonatas, entendendo que Deus estava com Davi, logo ele sabia que os filhos dele poderiam ser o alvo agora desse extermínio quando Davi assumisse esse reinado. Então o tempo passa, Davi de fato agora se estabelece como rei, mas a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 5 desse mesmo livro, quando Saul e Jonatas foram mortos, chegando aos ouvidos da casa de Mefibosete, quando ele tinha só 5 anos, na verdade, Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Chegou a notícia de que Saul acabara de morrer com o seu filho Jonatas. Então o que se pensava ali? Vão matar todos nós. Nós vamos ser agora o próximo alvo. Então Isbosete, que era o filho de Saul que morava nessa casa, mataram de fato Isbosete. Mas antes que pudessem chegar na casa de Mefibosete, a sua ama, a sua babá de Mefibosete, corre num desespero com aquela criança nos braços. E naquele desespero, então, aquela mulher leva um tombo. E naquele tombo, então, aquela queda, ela derruba aquela criança de 5
5 anos de idade, que quebra os 2 pés. Então, Mefibosete fica agora aleijado dos 2 pés. E não bastasse Mefibosete, embora tivesse sangue real, embora fosse neto do rei, mas agora todo o reinado havia sido acabado, havia sido eliminado. E levam Mefibosete, aquela criança, para um lugar onde muitos vão chamar como lugar do esquecimento, Lodebar. Um lugar sem muita expressividade, um lugar onde a vegetação era escassa, um lugar onde não havia, era um lugar escolhido para doentes, mendigos, aleijados. Por aí dá para você ter uma ideia que lugar era esse? Um lugar onde as pessoas colocavam todos aqueles que eram peso, aqueles que representavam um peso para quem pudesse criar. Porque vamos entender agora o contexto. Uma pessoa que não podia trabalhar, ela para se locomover, ela precisa de ajuda. Ela precisava, quem sabe para tomar banho precisava de ajuda. E era alguém que não produzia nenhum tipo de renda financeira. Então era o peso da sociedade, o aleijado. Então Mefibosete é levado na sua infância para um lugar de esquecimento. Mefibosete agora, órfão de pai. A Bíblia não fala da sua mãe, mas provavelmente a sua mãe também havia morrido, porque se ele tivesse mãe, a sua mãe o teria criado, porque a Bíblia vai falar de um homem chamado Maquir, que cuidou de Mefibosete. O tempo passa e nós chegamos exatamente nesse momento em que nós lemos. Agora Mefibosete já havia crescido, já era um homem adulto, inclusive, com filho. E agora quando Davi, nesse momento de paz, e ele se lembra, ele pensa, será que existe alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar? E a palavra é, com a bondade de Deus. E eu queria muito frisar a respeito desse tipo de sentimento, ou tipo de dom, ou fruto do Espírito. Porque a bondade que Davi usa não é por mérito dele, nem tampouco porque aquele a quem ele iria beneficiar merecia também a bondade do rei. Mas só é possível Davi entender que iria usar de misericórdia contra aquele que deveria ter morrido, contra aquele que possivelmente deveria ter sido exterminado, e foi, quem sabe, esquecido de ser exterminado, porque ele usa da bondade de Deus. Somente um homem guiado pelo fruto do Espírito pode promover atitudes do Espírito. Uma mulher cheia de Deus, ela precisa entender aquilo que ela pode carregar, que possa parecer bom para os outros. É dádiva, é cuidado, é benevolência de Deus. Porque nós não temos nada de bom para produzirmos. Nós não temos nada de bom para oferecer. Agora, quem está cheio do Espírito, quem é cheio da presença de Deus, por conta de Deus, nós conseguimos agir conforme os preceitos de Deus. Amém? E aí, nesse momento, entra agora no contexto, um servo, um homem chamado Ziba. Eu fico muito intrigada com esse servo. Porque ele, conhecendo o rei, sendo um homem bom, sendo um homem que se inclinava sempre para fazer a vontade de Deus, ele simplesmente omitiu que havia ainda um descendente de Saul. Inclusive, se aquilo ficou conhecido a respeito da amizade de Jonatas e Saul, ele sabendo que havia um herdeiro de Jonatas. Porque que Ziba não conta para Davi, olha Davi, rei, você que gostava tanto do Jonatas, você que era tão amigo do Jonatas, por que você então não manda buscar o filho de Jonatas? Simplesmente, para ele era conveniente não falar nada, porque ele tinha, na verdade, olhos sobre tudo aquilo que Saul havia deixado. Nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente. Porque numa outra oportunidade, acho que é no capítulo 20 desse capítulo,
A gente vai ver Ziba, depois que Mefibosete já estava vivendo na casa do rei, ele vai e vai falar a respeito de Mefibosete, vai mentir. E nessa hora ele é beneficiado com a herança de Saul. Então aquele homem era aquele tipo de pessoa que agia pela conveniência, que guardava a informação, quem sabe, com todas as motivações equivocadas. Então quando o Davi faz aquela pergunta, há alguém da casa de Saul que eu possa agir com a bondade de Deus, com a lealdade de Deus? Aí falam assim, ó, tem um servo de Saul, parece que tem uma informação que é boa. E aí nessa hora chamam Ziba. Quando Ziba se apresenta diante do rei, quando o rei faz essa pergunta, o rei Davi faz essa pergunta, ele fala, tem mesmo. Lembrei agora que tem um filho do teu melhor amigo. Vocês estão entendendo? Quando as pessoas elas são motivadas pela sua forma de agir egoísta, muitas vezes elas só falam aquilo que é conveniente falar, mas eu quero te falar uma coisa. Ainda que estejam tentando contra a sua vida, ainda que estejam maquinando coisas a seu respeito, quando você nem sabe, se Deus é com você, Ele te tira do lugar do esquecimento. Ele tira você daquele lugar que você nem compreende o que você está fazendo. Mas é o Senhor que te encontra. Lá no Salmo 139, o salmista vai dizer, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu me encontrarás. Não existe lugar onde o teu Pai não possa te encontrar. Não existe lugar onde o Senhor não possa se inclinar, olhar para a tua vida e resgatar você do Aldebar, do lugar do esquecimento que você possa estar. Porque quando ele faz essa pergunta, prontamente o rei manda buscar agora Mefibosete, o aleijado, o peso, aquele que se arrastava, aquele que era vergonha, aquele que ninguém dava nada, o improvável. Como quem sabe a história de muitas mulheres aqui. Talvez alguém não dê nada por você, mas eu quero te falar que existe um Deus que ele é especialista em pegar coisas improváveis e transformar em vaso de honra. Ele pode fazer isso. Você não é o que as pessoas pensam ao seu respeito, você é como Deus te vê. E quando então finalmente Mefibosete entra na presença do rei, olha como a autoestima desse menino estava, desse rapaz estava. Quando ele chega na presença do rei, e ele se lança aos pés do rei, ele fala, quem sou eu? Eu sou como um cachorro morto. Não sabia Mefibosete que Deus estava mudando a história de um cachorro morto para agora um filho, para um futuro herdeiro agora. Porque Mefibosete olhava para si, quem sabe a vida dele era isso. Não tem nada de bom mais na minha vida. Eu não tenho perspectivas. Eu não tenho um futuro. Quem sabe alguma mulher esses dias falou, eu estou no lugar do esquecimento. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? E Deus está dizendo, você não está no lugar do esquecimento, porque eu te encontro no lugar onde ninguém te encontra. Eu te encontro no lugar onde ninguém dá nada por você. Eu te encontro no lugar onde todos já desistiram de você, mas eu não desisto de você. E aí quando Mefibosete entra agora na presença do rei, o rei fala, a partir de hoje, tu não és mais aquele aleijado na terra do esquecimento. Tu vais sentar à mesa do rei. Tem um lugar na mesa a partir de agora, Mefibosete. Tem um lugar na mesa que eu estou preparando para você. E olha o que o rei fala. Você vai sentar na mesa agora. Vai comer todas as refeições com os meus filhos. Mefibosete estava tendo a restituição da paternidade dele. Porque ele estava sentado agora na mesa que era preparado para filho. A Bíblia vai falar momentos, vários momentos da mesa. Eu particularmente amo a mesa. Estava comentando na célula, a minha célula é ao redor da mesa. Eu estava falando na quarta-feira, como Deus tem segredos na mesa. Eu nem sabia que Deus se apresentava tanto na mesa como Ele se apresenta.
A gente vai ver, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Jesus vai passando e um homem de baixa estatura, cobrador de impostos, extorquia as pessoas, lesava as pessoas, sobe numa árvore. Para quê? Para chamar a atenção de Jesus. Aquele homem tinha sede de conhecer Jesus. Zaqueu podia estar escondido para todo mundo, mas para Jesus não. Quando Jesus marca um dia de encontro, pode se esconder debaixo do teu cobertor, ele te encontra. Você pode se esconder no seu quarto escuro, no calabouço da sua alma. O Senhor te encontra e te traz a luz. Zaqueu estava ali em cima daquela árvore, doido para ver Jesus. Por que sobe na árvore? Porque a estatura dele era baixa, ele era pequeno. Aí chega Jesus no meio da multidão. Chama ele pelo nome, porque ele te conhece pelo nome. Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu quero entrar na tua casa, eu quero dormir na tua casa e quero comer na tua mesa. Comer na mesa, eu quero me relacionar com você. Eu quero ser teu amigo. Todas as vezes que na Bíblia tiver a ceia é intimidade, é relacionamento. A mesa, ela pode representar uma mesa da restituição, como foi para Zaqueu. A mesa, ela pode representar uma mesa da adoração. Como está lá em Lucas 7, havia uma mulher pecadora, a gente não sabe o nome dessa mulher, mas a mulher foi rotulada pelos seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus, estando à mesa, na casa de um homem de influência, essa mulher pecadora, conhecida pelas escolhas, conhecida pelas mancadas que ela deu na vida, aquela pessoa que fica o resto da vida sendo chamada pelo que ela fez de errado. Aquela pessoa que as pessoas olham e nem lembram o nome dela, mas lembram os delitos que ela cometeu. Era essa mulher, porque a Bíblia nem fala o nome dela, mas ela era tratada como uma mulher pecadora. Mas a mesa em que Jesus estava para aquela mulher se transformou no lugar da adoração. Que a Bíblia diz que quando aquela mulher, sabendo que Jesus estaria ali naquela casa, ela agora leva nas suas mãos aquilo que ela tinha de mais precioso, que era um vaso de alabastro, que representava um ano de trabalho. E aquela mulher entendia que quando ela agora quebrava o vaso do nardo puro, daquilo que para ela era mais precioso, mas ela estava diante de um Deus perdoador. E aí quando aqueles homens estavam preocupados, Simão estava muito preocupado, se ele bem soubesse quem lhe toca, se esse homem fosse profeta, não permitiria que uma pecadora tocasse nele. E Jesus agora começa a falar uma coisa, faz uma pergunta para todos, a Simão, para que todos escutem, uma pergunta muito fora de lógica para aquele momento. Jesus começa a falar assim: Simão, diga, mestre, imagina que existam dois credores, e aquela pessoa deve a um, vamos dar um exemplo aqui, R$500, e a outro ele deve R$5.000, e ele não tem condições nem de pagar os R$500 e nem tem condições de pagar os R$5.000. Simão, se esse homem for perdoado as suas duas dívidas, quem ele amará mais? Jesus não pergunta se aquele que devia ia ser grato por aquele que perdoou a dívida. Jesus não pergunta se o sentimento junto àquela pessoa que perdoou foi: olha, eu vou ter amizade por você agora. Não. Jesus pergunta assim: quem ele vai amar mais? Aquele que lhe perdoou a dívida pequena ou aquele que lhe perdoou a dívida grande? Simão, então, eu imagino que ele deu um risinho e falou: olha, certamente aquele que teve a dívida perdoada maior. Aí Jesus vem com essa: pois é, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me beijaste, tu não ungiste meus pés e nem ungiste na minha cabeça, nem lavaste os meus pés. Agora, vês esta mulher que vocês dizem que é pecadora, desde que eu entrei aqui, ela não para de me ungir os pés. Aí olhando para aquela mulher diz: aqui muito é perdoado, muito ama.
Se você foi aquela que o mundo não considerava mais qualquer nível de valor, Jesus está dizendo: aqui muito vocês, eu perdoo você muito, filha. Se os teus pecados eram tão grandes que ninguém poderia perdoar, eu estou dizendo, quando eu te perdoo, eu estou manifestando na sua vida muito amor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais o Senhor te perdoou, mais você pode se sentir amada por Ele. O amor do Senhor não está proporcional ao nível do amor dos homens. Está acima dos homens. A mesa, ela pode ser a mesa da misericórdia. Como está escrito em Mateus 15. A respeito de uma mulher, uma mãe, que tinha uma filha terrivelmente endemoniada. A mulher sírio-fenícia. E a Bíblia fala que essa mulher vem gritando atrás de Jesus. Ela tinha uma urgência. Ela tinha um senso de urgência porque ela queria resolver o problema da sua filha. Imagina para uma mãe ter uma filha terrivelmente com demônios manifestando na vida daquela menina. Se um faz um grande estrago, imagina muitos demônios. E a Bíblia diz que aquela mulher começa a gritar para chamar a atenção de Jesus. Só que Jesus agora, no primeiro momento, é indiferente, parece, aquela mulher. Os discípulos agora mandam Jesus dispensar aquela mulher, porque na verdade aquela mulher era gentia, não era filha de Abraão, não era do povo de Deus. É o que nós poderíamos considerar, ela não nasceu na igreja. Aquele que a gente olha e fala assim, não é aquela pessoa que merece estar domando da ceia do Senhor, é mais ou menos isso. Aqueles discípulos estavam dizendo, não é o tempo dela. Jesus olha e começa a falar assim, olha, existe um tempo para todas as coisas, e não é lícito, não é bom tirar o pão dos filhos que estão à mesa e dar para os cachorrinhos. Aí aquela mulher fala, é verdade, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem do pão dos filhos. Em outras palavras, Jesus, mestre, os filhos que estão na mesa não estão valorizando o teu pão. Eu me contento até com as migalhas que os teus filhos desperdiçam. Aí agora, Jesus, utilizando-se da mesa da misericórdia, mulher, grande é a tua fé. Vai, e agora a tua filha está liberta. E a mesa é um lugar onde todas as coisas fazem sentido. No terceiro dia que Jesus havia morrido, ainda não tinha ressuscitado, não tinha chegado na verdade ele havia ressuscitado, mas para os discípulos que entenderam que aquelas mulheres foram até o sepulcro, viram o sepulcro vazio. Maria Madalena tem aquela conversa com Jesus, mas aquilo não estava fazendo muito sentido para os discípulos, e dois deles vão para o caminho de Emaús. No caminho eles começam a discorrer. Não fazia muito sentido para eles. Como é que o mestre disse que ia ressuscitar e o mestre não havia aparecido para eles? No caminho de Emaús chega Jesus. Começa agora a conversar com eles, mas eles não reconheceram a Jesus. Muitas vezes nós estamos no caminho com o Senhor, mas não estamos travando um lugar de relacionamento e de intimidade com Jesus. Porque muitas vezes nós queremos Jesus quando nós vamos à sua casa, mas nós não convidamos Jesus para sentar na nossa mesa, para fazer parte do nosso dia. Porque quem sabe chamar Jesus para estar 24 horas por dia na nossa casa seja algo que vai nos expor demais. E aqueles discípulos, quando agora finalmente eles sentam à mesa e Jesus começa a falar com eles, os olhos deles se abrem na mesa, as coisas começam a fazer o sentido para eles. E eles começam a falar. Vocês não percebem que enquanto ele falava, o nosso coração começava a queimar por ele? Na mesa, o Senhor se apresentava para aqueles discípulos. Tiago, por favor. E aí, finalmente, voltando à história de Mefibosete. Quando aquele homem, ele vai agora sentar na mesa do rei.
E sentar à mesa do rei, agora eu quero falar a respeito de um outro rei, não o rei Davi. Quando Davi, ele sabendo que havia um filho de Jonatas, a quem ele desejava usar de bondade agora, ele fala que tinha uma aliança com Jonatas. E o que estabeleceu Davi? Colocar um aleijado, alguém que era um peso para todos, alguém que se arrastava, quem sabe, na sua vida, alguém que não tinha perspectiva alguma. Por que Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, e embora quisesse utilizar a bondade de Deus nessa situação, ele firma mais ainda, de uma forma mais incisiva e efetiva, esse propósito de falar, a gente vai ver em um capítulo 4 vezes falar da mesa, né? Vocês repetiram comigo, na mesa. A partir de hoje ele se senta à minha mesa. A partir de hoje todas as refeições de Mefibosete serão na mesa. E por que Davi faz questão agora de dar um lugar de restituição para Mefibosete? Porque havia uma aliança de Davi e Jonatas. Havia algo que Davi lembrava que ele havia prometido e que, independente do que Mefibosete esperasse de Davi, porque quando ele entra na presença do rei, talvez passasse na cabeça dele, ele quer exterminar o último descendente de Saul, porque deveria ser assim. Quem sabe quando Mefibosete entra na presença do rei, toda a expectativa dele era: eu vou morrer. E ele se apresenta como de fato estava a sua vida e como era a sua vida. Eu sou como um cachorro morto. Só que havia uma aliança. E Davi eu quero representar agora como um Deus Pai. Quando Deus Pai olha para a sua vida, por amor e pela aliança do seu Filho Jesus, Ele te insere na mesa de filha. Jesus, Ele é a aliança entre Deus e aquelas que se tornam filhas. Nós não nos tornamos filhas de Deus por um registro de nascimento nosso. A paternidade de Deus não está quando nós nascemos no ventre da nossa mãe. Mas a paternidade de Deus ela é revelada quando, através da aliança de Jesus, em que nós firmamos essa aliança, agora nenhuma condenação haverá mais sobre aquela que está em Cristo Jesus. Amém. Todas as vezes em que Deus Pai prepara a mesa, está Jesus na mesa, esperando que você também, filha, se sente na mesa. Há uma mesa preparada para quem se torna filha. E eu falava que a mesa, pode apagar as luzes, eu falava que a mesa ela é um lugar de relacionamento, ela é um lugar de interação. Talvez muitas aqui já tenham o hábito de sentar à mesa, de preparar uma mesa, mas se não tiver, comece a praticar. A mesa posta na sua casa. Isso é tão resgatador. Tem uma mulher que ela escreveu já 2 livros, David Travis. E ela fala sobre a experiência da mesa. Um dos livros é a experiência da mesa. E aquela mulher ela vai numa direção de Deus. Quando uma das vezes o seu marido fala assim: David, prepara uma mesa porque hoje nós vamos ter um convidado. Quem é? Um rapaz que saiu do presídio. Ela disse que no primeiro momento ela nem sabia o que ela ia preparar. Mas ela disse que tinha instrução do Espírito Santo. Aquela mulher prepara uma mesa, faz as comidas que ela imagina que aquele homem gostaria. E quando aquele jovem que acabara de sair do presídio senta-se na mesa, no primeiro momento ele evita,
sentar à mesa. No primeiro momento, ele não quer sentar à mesa. E aí, quando o seu esposo, então, senta à mesa e fala, senta, filho. E aí, aquele homem senta à mesa. Só que antes de começar qualquer coisa, esse homem começa a chorar. E David começa a entender por que o Espírito Santo havia mandado preparar uma mesa para ele. E quando ele começa a chorar, ele fala: a única e primeira mesa que eu sentei foi dentro de um presídio. Eu nunca sentei na mesa de uma casa. É a primeira vez em que eu estou me sentindo importante na mesa. Existe uma mesa onde o Senhor quer que você se sente todos os dias. Que você o convide e fala assim, vamos tomar uma água, Jesus. Você é bem-vindo na minha mesa. E como é bom eu também estar na sua mesa. Muito obrigada porque agora, aceita como filho, existe um lugar reservado para mim. Um lugar onde filha é perdoada. Um lugar onde filha é resgatada. Um lugar onde zibas podem se levantar aos montes. Mas um lugar onde a bondade e misericórdia do Pai transbordam. Existe um lugar que o Senhor está preparando para você. Glória a Deus. Quando Jesus promove a última ceia, Ele manda que os discípulos vão na frente e diz assim, vão, vocês vão entrar em contato com o homem e lá já está tudo preparado. E Jesus vai dizer assim, quando aqueles discípulos, juntamente com ele na última mesa, antes dele se entregar pela vida daqueles discípulos, Jesus diz assim, eu estava ansioso de ceiar com você. E eu pedi uma coisa, porque talvez você nunca se veja na mesa do rei. Mas eu quero te dizer, quem você enxerga a partir desse espelho? Esse lugar é preparado para a vida. A imagem refletida nesse espelho é daquela que foi aceita com confiança. Não importa, assim como Mefibosete, que a sua vida era rastejar, comendo da poeira, sendo um peso, quem sabe, de seus familiares ou amigos. Talvez existam mulheres subjugadas nesse lugar, dizendo assim, eu só sou um peso, quem sabe, para o meu filho. Quem sabe você chegou no nível do seu relacionamento, seu marido diz assim, se você tivesse trabalho, eu não estava mais como você é um peso. E o Senhor está dizendo, para quem é filha, existe um lugar de restauração. Existe um lugar onde Ele te reposiciona. Existe um lugar onde Ele te coloca para você sentar numa mesa preparada por Ele. Ao invés da exclusão, essa mesa é mesa de inclusão. Ao invés de condenação, é a mesa do perdão. E nessa noite, o Senhor quer trazer você para sentar na mesa dele. Existe um banquete preparado. Existe um lugar que foi detalhadamente preparado para você. Talvez o impacto dessa mesa tenha sido bom, mas não se compara à mesa que Jesus está preparando para você. Lá em Apocalipse 3, capítulo 20, diz assim, Jesus,
Eis que estou à porta e bato. Se abrires, se ouvires a minha voz, abrires a porta e ouvires a minha voz, eu entrarei, cearei com você e você comigo. E Jesus está dizendo assim: eu não quero só uma visita de fim de semana na igreja. Eu não quero ser só as pregações do YouTube. Eu nem quero ser só os devocionais de um versículo que você faz no dia. Eu quero que você sente a mesa da intimidade comigo. Eu quero que você sente a mesa da ressignificação. Eu quero que você se sinta adotada pelo meu amor. Assim como Jonatas era a aliança de Davi com Mefibosete agora, Jesus é a ponte de relacionamento entre Deus Pai e você, filha. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero fazer 2 tipos de convites, depois eu quero chamar vocês aqui à frente. Mas antes de vocês se levantarem e virem aqui à frente, a Bíblia fala que a todos, eu vou colocar no feminino, a todas quanto o receberem a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhas de Deus. Aleluia. Só existe um caminho para se tornar filha. Só existe um tipo de adoção. Jesus é o caminho para você ser filha de Deus. Aleluia. Talvez na sua mente seja igreja. Talvez essa filiação seja decepções. Mas o Senhor está dizendo: essa mesa, assim como Mefibosete não era filho, não merecia estar na mesa, pelo contrário, merecia morrer. Todas nós, até Jesus, merecíamos a morte. Todas nós estávamos condenadas à morte eterna. Mas Jesus vem para mudar essa história. Jesus vem para ser o selo de vida. Não mais condenadas à morte eterna, mas agora herdeiras da vida eterna com Ele. E se você, mulher, ainda não teve essa filiação porque você não entendeu que Jesus é esse único caminho para você chegar a Deus, mas nessa noite você entende: pastor, eu sou como Mefibosete. Eu fui lançada num lugar de esquecimento. Eu sou fruto de tudo aquilo que um dia fizeram na minha vida e eu pago um preço muito alto. Mas ainda que com um Mefibosete rastejando, ainda que com um Mefibosete sem perspectiva alguma, como ele mesmo falou, como um cachorro morto, eu me apresento agora diante do rei, e o rei vai usar de bondade sobre a sua vida. Se você deseja, mulher, nessa noite, entregar a sua vida, o comando da sua vida para aquele que muda histórias, para aquele que perdoa pecados, na verdade, para aquele que só é o único que está habilitado a perdoar pecados, eu queria que você pusesse a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Você que deseja fazer uma entrega agora da sua vida para Jesus, continua com a mão no coração. Nesse momento, enquanto você coloca a mão no seu coração, você recebe um registro de nascimento, dia 2 de julho de 2022, às 20 horas e 59 e 56 minutos, nasceu a minha filha amada. Nesse momento, o céu agora contempla o teu nascimento, o céu agora contempla o seu lugar na mesa.
sabe? Mas pode ser que existam aqui filhas que um dia já fizeram essa decisão por Jesus, que um dia já entenderam que Jesus é de fato o único lugar de salvação, o único caminho para a salvação. Mas quem sabe as decepções, quem sabe as dores, quem sabe tudo que você passou, as experiências te levaram para longe da presença do Pai. Quem sabe você, como aquele filho pródigo, desejou sair da casa do Pai porque imaginou que o mundo tinha um outro nível, um outro tipo de banquete para você. E depois que você saiu da casa do Pai, você observou que mais fome você teve, que mais degradante se tornou a sua vida. Assim como aquele filho pródigo que precisou e alimentou e desejou se alimentar da comida dos porcos. Quem sabe você entendeu nessa noite que existe um lugar onde você não precisa comer das migalhas dos homens, mas existe um banquete, uma mesa preparada para você. Você que deseja voltar nessa noite para a casa do seu Pai, entendendo que esse é um lugar onde você nunca deveria ter saído. Coloca a mão no teu coração também. Você que deseja voltar a se relacionar com o Pai. Aleluia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui te apresentar a vida dessas mulheres no teu altar. Filhas que estão sendo adotadas pelo sangue de Jesus e agora recebendo a filiação completa de um bom Pai, de um Pai que não há sombra de variação. Nessa noite, Pai, recebe a vida de todas essas mulheres que se rendem ao Senhor. E também recebe essas mulheres que estão voltando para a sua casa. Aquelas que entenderam que não há lugar melhor que não seja na mesa do Pai. Assim como aquele filho pródigo, quando volta, o pai estava tão ansioso esperando a sua volta, que manda abater o novilho. Há um banquete preparado para quem está voltando. Há uma mesa preparada para quem está voltando. Em nome de Jesus, recebe essas vidas, Pai, no teu altar. E eu te agradeço porque o Senhor muda a rota delas. Em nome de Jesus. Quem colocou a mão no coração, quem você pudesse levantar a mão agora? Levanta a tua mão bem alto. Glória a Deus. Vamos aplaudir. Fica de pé agora. Nós vamos ter um outro momento agora. Eu falava a respeito de uma mesa que promove a cura, de uma mesa onde o Senhor já preparou. E esse louvor, ele fala a respeito, não são seus esforços mais, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós para que você não se glorie, é dom de Deus. Se você nunca entendeu uma mesa como um lugar de cura, como um lugar de presença, comece a praticar isso para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido. E se você não tem ninguém, você faz as suas refeições sozinha, prepara uma mesa para Jesus também. Coloca o prato e pela fé começa a tomar café com Jesus. Começa a conversar com Ele. Diz assim: Jesus, eu preparei essa mesa para nós. Hoje você é o meu convidado de honra. E Jesus vai ter prazer em comer do pão. Vai ter prazer em compartilhar do vinho com você. Vamos louvar nessa noite. Enquanto nós louvamos, eu queria chamar a equipe de ministração aqui. E se você deseja receber uma oração, eu queria fazer um tipo de convite para essa oração agora diferente. Você fala assim para as pessoas que vão orar por você: se fez sentido para você, se fez sentido para você esse lugar à mesa, peça ao Senhor que Ele possa agora promover um lugar para você sentar à mesa do Pai. E que Ele também seja convidado para participar de todas as refeições que você fizer.
Se há áreas na sua vida que precisam ser curadas, nessa noite, receba a oração dessas mulheres de Deus e fala assim: eu sou, ou eu fui como um Mefibosete. Eu estava arrastando-me, mas hoje o Senhor me coloca na mesa num lugar de honra.